Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Continuamos a refletir nestes dias sobre as leituras do lecionário para cada domingo. E no próximo domingo, 5 de julho, o texto é um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11, e que nos fala sobre os sábios e sobre os humildes e sobre a revelação que é dada a cada um deles. E uma vez mais temos connosco a pastora Miriam Lopes, que nos introduzirá neste trecho. Pastora Miriam Lopes, boa tarde. Este é um trecho interessante, Sim. Um trecho que à partida poderia nos levar a pensar de que há aqui uma discriminação, um processo de discriminação. Há ou não há? Não. Na verdade, o que Jesus, no fundo, ele começa por criticar a geração, as pessoas do tempo dele, porque, na verdade, Jesus, na sua própria experiência, ele era rejeitado por muitos rabis, por muitos sábios, fariseus, pessoas instruídos na lei, e ele, contrariamente a essas pessoas, ele era muito bem acolhido pelas pessoas mais simples, com as pessoas que faziam menos questão da sua própria sapiência. E ao mesmo tempo ele também acaba por pôr em perspectiva o facto de que as pessoas criticam muito facilmente uns e outros. Portanto, criticavam João Batista porque João Batista era um asceta e porque se isolava dos outros, e criticavam Jesus porque não era asceta e convivia muito com as pessoas. E nós, se calhar, também no nosso dia-a-dia também presenciamos muito que as pessoas dizem mal de uns e de outros e está sempre tudo errado, e as pessoas falam muito e gostam de se ouvir porque acham que está sempre tudo mal, ou seja, gostam de deitar abaixo dos outros. E Jesus dá aquela tónica de que agradece a Deus porque Deus não permitiu que os sábios compreendessem certas coisas e permitiu que os humildes ou os simples compreendessem as coisas com mais profundidade. E este texto traz-me à mente uma personagem que eu admiro muito, que é o Tolstói. E ele passou por muitos momentos da vida dele muito diferentes, e ele chegou a um ponto da vida em que ele se deu conta de que as pessoas mais simples, que os camponeses que estavam no território onde ele era um dos senhores, ele fez uma transformação da sua vida para com os mais simples, e ele começou a observar como é que as pessoas mais simples criam, acreditavam e confiavam em Deus, e como é que adoravam Deus com a sua total entrega. E ele quis aprender ou reaprender a crer, e ele próprio começou a tentar imitar a forma como os camponeses se entregam a Deus. E é um exemplo interessante porque Jesus realmente valorizou o aspecto de que as pessoas, quando têm menos parte e peri, às vezes quando têm a sua cabeça não tão cheia com tantos conhecimentos que adquiriam, o problema não é a sabedoria, os estudos, o conhecimento. O problema não é isso. O problema é a atitude com que estamos perante Deus. Jesus desloca o nosso foco de atenção para Ele próprio. Não é nenhum de nós que sabe mais do que o outro sobre Deus, porque só quem conhece Deus é Jesus, e nós, para conhecermos Deus, temos que ter Jesus como realmente o caminho e realmente como uma verdade. E isso permite que nós fiquemos todos, de alguma forma, ao mesmo nível perante Deus, porque é Ele que é o acesso, é Ele que nos mostra o Pai, e Deus revela-se a quem Ele quer. Jesus não dá valor especial à ignorância. A ignorância não tem que ver com fé. Claro. E a insensatez não tem que ver com fé. São coisas diferentes. O que ele põe em questão é o orgulho, a soberba, que faz com que as pessoas que conhecem mais se considerem que estão acima dos outros, e é esse desnível que Jesus quer expressar com as suas palavras. Ele até veio ao ponto de comparar a pessoa que está em maior comunhão com Deus a uma criança. Se não tiverem o mesmo sentimento de uma criança, não poderão
na verdade, entrar no reino de Deus, nem compreender a bondade do Pai. E, portanto, é nessa perspectiva de total, permanente humildade e de aprendizagem que o cristão pode verdadeiramente crescer e pode ter a capacidade de observar a fé do seu irmão ou da sua irmã sem se valorizar e sem se colocar como intermediário para com Deus. E é essa noção que Jesus nos deixa quando Ele valoriza realmente a forma aberta, a forma profunda que a simplicidade da fé nos revela do próprio Deus. É como se eu estivesse a dizer, como noutra parte do Evangelho se diz, quem me vê a mim vê o Pai. Exatamente, quem me vê a mim vê o Pai. Na verdade, Ele manifesta pela sua vida a forma como nós devemos comportar-nos perante Deus, em total humildade e confiando que a vontade de Deus se sobrepõe à nossa. É essa a sua indicação para nós seguirmos e vivermos. Muito bem. Obrigado, pastora Miriam, uma vez mais por esse esclarecimento. Obrigada. E por nos abrir este texto do próximo domingo. Nós voltaremos a estar convosco em breve, no dia 13 de agosto. Até lá, nós desejamos que fiquem bem, fiquem com Deus.